tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intellectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Sejam bem-vindos no nono ano a mais uma revisão de matemática. Agora, já bem descansados das férias, nós iremos relembrar alguns conceitos, alguns conteúdos para que possamos ter um melhor rendimento agora no nosso terceiro bimestre. Neste momento, nós iremos ver sobre equações do segundo grau. A equação do segundo grau, as suas raízes e o conjunto de solução e problemas envolvendo equações do segundo grau. Toda equação do segundo grau, que é definida por toda sentença aberta sobre a forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, é uma equação do segundo grau. Mas o fato do A ser diferente de zero não implica dizer que os coeficientes B e C precisarão ser diferentes. Na expressão ax² mais bx mais c igual a zero é a forma normal ou forma reduzida da equação do segundo grau. O A, o B e o C são números reais chamados de coeficiente. O x é a incógnita. Lembrando que numa equação de segundo grau, a incógnita não está restrita à letra x. Pode ser qualquer outra letra. O c, neste caso, é chamado de termo independente da equação. Ou seja, ele não precisa do x. Ao resolvermos uma equação de qualquer grau, temos a intenção de determinar valores que tornam a sentença verdadeira. Assim, ao resolvermos a equação x mais 5 igual a 7, por exemplo, determinamos que x é igual a 2, pois se substituirmos x por 2, teremos uma sentença verdadeira. 2 mais 5 é igual a 7. O número 2, então, é a raiz da equação x mais 5 igual a 7. Uma equação do segundo grau, ela pode ser tida como completa ou incompleta. Incompleta é porque algo está faltando. Pode ser o coeficiente B, pode ser o coeficiente C, mas nunca ser o coeficiente A. Vamos ver agora uma resolução da equação do segundo grau incompleta, faltando o coeficiente B, ou seja, B igual a zero. Eu tenho então o exemplo 3x² menos 27 igual a zero. Para resolvermos esse tipo, uma técnica mais adequada seria isolar o coeficiente, será isolando o x. Então, o que estiver multiplicando com a incógnita, x² no caso, eu deixo de um lado do membro, e o que não tiver a variável vai para outro membro. Sempre quando eu passo de um membro para o outro, eu passo com a operação inversa. O que está somando passa subtraindo, o que está subtraindo passa somando. O menos 27 estava no primeiro membro, vai para o segundo como mais 27. Então fica assim, 3x² igual a 27. Esse 3 está multiplicando x², passa para o outro lado, dividindo. Então ficamos x² igual a 27 sobre 3. 27 dividido por 3 dá 9. Logo tenho x² igual a 9. Esse quadrado, que é o expoente, uma potência, ela vai por outro lado com a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação e vice-versa. Então, como está como potência, passa como raiz. Fica assim, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Logo, toda equação do segundo grau possui duas raízes.
Neste caso, posso ter 3 como a minha primeira raiz e menos 3 como a minha segunda raiz. Vamos fazer agora uma equação do segundo grau incompleta também, só que desta vez faltando o coeficiente c, ou seja, c igual a zero. Temos então 3x ao quadrado igual a 5x. Vamos passar todos os elementos para o primeiro membro. O 3x ao quadrado, como já estava no primeiro membro, ele vai ser preservado. E o 5x que estava no segundo passa para o primeiro. Só que como ele era positivo, passa agora como negativo. Então fica assim, 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Percebam que tanto no 3x ao quadrado quanto no menos 5x, eu tenho algo em comum entre eles, o x. Então este x vai ficar em evidência. Então fica x que multiplica 3x menos 5 igual a zero. A minha primeira resposta, percebo, quando eu tenho uma multiplicação entre dois termos e que este resultado dá zero, é porque um dos fatores é zero. Então, a minha primeira resposta é x igual a zero. E a minha segunda resposta é quando 3x menos 5 for igual a zero. Nesse caso, eu tenho como resposta 5 terços. A minha solução são as respostas 0 e 5 terços. Quero destacar aqui para vocês que numa equação do segundo grau, sendo completa ou incompleta, todas podem ser feitas por Bhaskara. Só que numa equação incompleta, Bhaskara fica muito trabalhoso. Então, a técnica mais rápida ou mais adequada seria essas que foram apresentadas. Quando faltar o B, a gente isola o coeficiente. E quando faltar o C, a gente faz por evidência. Não esqueçam, nono ano, que uma equação do segundo grau tem como expoente o 2. Nós temos, então, uma resposta, duas soluções. Agora observem este exemplo de uma equação do segundo grau completa sendo resolvida por Bhaskara. Temos a equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Primeiro, é necessário nós encontrarmos o discriminante, o delta. Temos a fórmula então, delta igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Basta substituirmos quem é o a, quem é o c e quem é o b. Neste caso, o delta deu 16. E aqui eu quero destacar algo para vocês. Toda vez que o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes reais e distintas. Quando o meu delta for igual a zero, nós teremos duas raízes reais e iguais. E quando nós tivermos um delta negativo, nós não teremos solução no campo dos reais. Ou seja, então quando nós tivermos um delta positivo, nós continuamos seguindo com a equação. Quando o delta for negativo, a gente encerra a questão aí mesmo. Tem situações numa equação do segundo grau que nem sempre as expressões serão dadas diretamente. Precisaremos entender, compreender e interpretar a situação para gerarmos uma equação matemática. Situações onde se faz necessário a interpretação do contexto para se encontrar meios, métodos, técnicas matemáticas para a resolução. Percebam este exemplo aqui.
O produto de dois números inteiros consecutivos é 30. Quais são esses números? Resolvendo essa situação-problema, como se trata de uma multiplicação, a operação já está claro. É um produto, uma multiplicação. Quando fala de um termo com seu consecutivo, o consecutivo de um número é ele mais um. Ou seja, é o mesmo valor adicionado a uma unidade. Pelo fato de nós não conhecermos qual é este valor, nós o chamaremos de x. Então tem x que multiplica x mais 1. E isso é igual a 30. Logo, nós formamos a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado mais x menos 30 é igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós temos como resposta x igual a menos 6 e x igual a menos 5. Ou x igual a 5 e x igual a 6. Nono ano, aqui foi a nossa revisão sobre equações do segundo grau. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.